Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bob Lloyd, né? Tem sempre uma moto me atrapalhando. Hoje eu vou fazer um vídeo mais educativo, assim, eu nunca trouxe um vídeo desse tipo aqui pro canal, mas vai ficar legal, vou fazer umas gracinhas, vocês vão ver, vai ficar muito maneiro. Então, como vocês viram aí no título do vídeo, vai ser uma tier list de filmes de animação que servem pra educação ambiental. Então, se você quer ser educado ambientalmente... Esse vídeo aí é pra você, professor, que tá com dificuldade de explicar o que é isso pra crianças. E é bem maneiro, não tem muito o que dizer, é isso o começo do vídeo. Eu fiz esse vídeo por causa do Pedro, que meio que me falou que esse tema era legal, não sei o que. Eu vou explicar melhor no final por que é esse tema tão específico assim pra esse canal e por que eu tava falando disso com o Pedro. Mas vamos logo pro vídeo. Então, vamos começar aqui. Antes, eu preciso explicar umas coisas. O que é educação ambiental? Educação ambiental, pra quem não sabe aí, tem milhares de definições, na verdade. Basicamente, eu vou pela definição clássica, que é ensinar a preservação e a sustentabilidade para as pessoas com base na natureza, com princípios de reciclagem, manter um futuro para as próximas gerações, recursos para as próximas gerações, como florestas, água, meios... como é que se fala assim? Meios naturais, ambientais, tá ligado? Assim, educação ambiental, nesse sentido que eu tô trazendo aqui, é sobre isso. Tem milhares de outros sentidos, entendeu? Mas é desse que eu tô falando. E na tier aqui eu separei em algumas classificações. Primeiro, que não é, tipo, literalmente todos os filmes de animação do mundo, porque é impossível um negócio desse. Então eu separei só da DreamWorks e da Illumination. E eu separei aqui, na tier, tem o maioral de todos, que aqui só vai caber um. Talvez, assim, se ficar muito difícil de eu escolher, aí eu vou tentar botar no máximo 2. Assim, mas eu vou tentar manter um. Aí aqui, filmes incríveis, que é tipo... perfeitos pra isso mesmo, eles só não são o maioral de todos, que são bons, mas não são tão perfeitos, ou seja, tipo, filmes que dá pra trabalhar com isso, mas você tem que ignorar algumas partes, assim, por exemplo, sei lá, um animal muito antropomorfizado. O que é um animal antropomorfizado? É um animal que basicamente age que nem gente, tá ligado? Tipo, os pinguins de Madagascar. Eles são muito antropomorfizados, mas enfim... tem que tirar leite de pedra. Essa daqui é pros filmes que basicamente tem alguma coisa ali de educação ambiental, só que eles não são tão perfeitos pra isso. Você tem que explicar, levar. Normalmente isso aqui é pra criança. Dá pra trabalhar com adulto também, né, esses filmes. Mas isso aqui é mais pra criança, pra você entrar no mundo delas, pra explicar uma coisa que é tão complexa que até eu tive dificuldade de falar aqui. E eu fiz literalmente vários trabalhos sobre isso. Então, enfim... na faculdade, no caso, tá? Não artigos, assim. Eu vou explicar melhor no final. Esse aqui não são bons, mesmo que tenham animais. Tipo, filmes que você vai pensar assim, pô, mas por que esse não tá na tier se ele tem animais? E aí é porque eles são muito antropomorfizados. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui um da Disney. Tipo Zootopia. Zootopia é um filme lotado de animais, mas que não fala muito sobre a vivência deles na natureza, né? É literalmente eles numa cidade deles, tá ligado? Então, enfim, não tem como encaixar ele numa dessas tias de educação ambiental. E a última nada a ver, só estão aqui, porque eu não consegui excluir da tia já pronta da DreamWorks. Esses aqui são os filmes que eu não consegui tirar da tier, porque eu já peguei uma pronta e só fui inserindo alguns da Illumination, porque são pouquíssimos. Ou seja, muitos daqui não estão na tier, então eles vão entrar nessa classificação aí só pra não ficar solto. Tá, o primeiro a gente vai começar com Formiguinha Z. Cara, Formiguinha Z, ele é aquele filme que é basicamente sobre uma estrutura de uma indústria, só que aplicado na vida das formigas. E, cara, ele é muito bom. Tipo, você consegue tratar até questões de política, sobre capitalismo até pra crianças de maneira bem lúdica, tá ligado? Então ele é muito bom pra isso. Eu diria que ele é incrível. Ele não é o maioral de todos, mas ele é muito bom porque ele mostra a vivência das formigas. E ainda traz essa interdisciplinaridade, tá ligado? Palavra difícil. Hoje eu tô com palavras muito complexas. Temos aqui A Fuga das Galinhas. Cara, esse filme, você tem a vivência das galinhas no abatedouro, né, na granja lá, só que ele não traz tanto assim a vivência das galinhas no meio natural, né? É basicamente uma crítica a como nós tratamos os animais. Isso também é englobado na educação ambiental, né? Nesse sentido que eu tô trazendo aqui. Porque a gente basicamente só usa os animais. A gente não convive com eles. E além disso, traz também, mais do que Formiguinha Z,
uma interdisciplinaridade, né? Ele traz mais essa coisa da luta de classes, o capitalismo, vamos derrubar o Estado. Fuga das Galinhas é muito assim, tá ligado? Então eu diria que ele também tá em filmes incríveis, ele só não tá no maioral de todos, mas ele tá na frente de Formiguinha Z, pra mim pelo menos. Spirit, o Corcel Indomável, nossa, cara, esse daqui ele briga até pra estar no maioral de todos, na minha opinião. Se você acha que eu vou ser domesticado, está muito enganado. Não vou desistir, eu não pretendo desistir, não. Porque, tipo, ele também tem um contexto político, só que diferente desses aqui, que é mais voltado pra Revolução Industrial, essas coisas em capitalismo, ele é mais voltado pra subverter a ideia dos filmes que a gente tem, porque normalmente aqueles filmes antigos de cowboy e o índio, é sempre o índio que é o vilão, não sei o que, porque os Estados Unidos, né, enfiaram isso na cabeça das pessoas, de que você tomar uma terra indígena é legal, e o indígena se defender, ele é um demônio, mas enfim. Além disso, ele traz do ponto de vista de um animal, do cavalo. O filme todo é sobre o ponto de vista do cavalo. E ele sofre as mesmas coisas que as galinhas, no caso. Que ele é basicamente usado como uma ferramenta. Ele não é visto como um ser vivo, tá ligado? Então, esse filme ele traz bastante essa ideia. Ele traz uma questão sobre como a gente lida com os animais. Como a história lida com povos indígenas e tal. Porque, cara, você trabalhar com povos de outras culturas e tal também engloba um pouco nesse sentido, assim, porque a gente tem que aprender a conviver e a respeitar a cultura dos outros, né? Então, se a gente não respeita, enfim. Ele briga pra estar no maioral de todos. Eu não sei se ele vai ficar aqui, porque eu acho que tem outros melhores que ele. Mas ele por enquanto, eu vou deixar ele aí. Aí eu vou descendo. Madagascar, cara, ele também, eu acho que ele também briga pra estar no maioral de todos. Porque ele... Não, pera, não. Acho que ele não chega lá por causa do problema da antropomorfização dos animais. Eu me remexo muito, mexendo muito! Mas ele é muito bom pra trazer pras crianças um lado ecológico da coisa, tipo, por que a gente tem animais em zoológico? E por que a gente trata os animais dessa maneira encarcerados? Porque a proposta do zoológico deveria ser só educacional e de trazer de volta pra natureza os animais. Por exemplo, a gente leva ele pro zoológico, trata ele até ele conseguir viver livre na natureza e libera ele lá, a menos que o animal já tenha nascido em cativeiro, aí fica impossível dele se adaptar ao meio natural sozinho. Então aí ele fica no zoológico, tá ligado? Mas esses animais aqui, por exemplo, eles foram tirados do meio natural e levados pro zoológico. No segundo filme explica melhor, pelo menos a origem do Alex, né? Dos outros não fala muito, mas enfim. É nesse contexto, tá ligado? Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. Cara, esse filme, ele é um dos meus filmes favoritos, de, tipo... Tá, não de todos, eu não sei. Cara, eu sou horrível em dizer que algo é meu favorito, porque eu tenho que separar em várias classificações, eu não consigo deixar algum de fora, mas enfim. Cara, esse filme, ele é muito bom porque ele trata como a gente vê os animais como pragas. Tipo, se em outros filmes, como o Spirit, eles são ferramentas, pra gente... calma, pra gente, o quê? Nesse filme, eles são vistos como pragas. Por exemplo, os coelhos, né, que são roedores e tal, eles vivem atrás de vegetais pra se alimentar. Nesse filme, eles têm uma competição de quem tem o maior vegetal da cidade, assim. Os caras tacando 30 kg de agrotóxico, né, mas enfim. Eles vão concorrer a isso, né, nesse concurso de um festival da cidade, só que o problema é que os coelhos estão se proliferando como pragas mesmo, porque um animal ele pode ser visto como praga dependendo do contexto. Mas não tratado como praga, porque se a gente trata como praga, a gente não resolve o problema, a gente extermina eles, e isso não é resolver o problema. E esse filme é basicamente sobre isso, tipo, as pessoas tratavam eles como pragas. Eu só não coloco ele na frente dos outros, apesar de achar que ele é Cara, não, pior que... Assim... Ele é bom, mas ele não é perfeito. Parando pra pensar nesse sentido da educação ambiental, eu acho que ele não é perfeito. Porque, tipo, ele trata essa questão, né, da gente mudar a visão sobre tratar os animais como pragas, da gente elaborar melhor as nossas questões, né, com os animais. Só que você tem que explicar muito bem pra criança. Você tem que desenvolver esse raciocínio nela. Porque, assim, pra gente adulto, a gente vê um filme desse, a gente entende, tá ligado? O que aconteceu ali. Mas às vezes a criança só vai achar, era o coelhinho, agora o coelhinho tá vivendo feliz e não vai mais ser morto, tá ligado? Então, a gente tem que explicar melhor. Então eu acho que ele não é perfeito, porque ele não é autoexplicativo.
Eu deveria ter colocado aqui, filmes auto-explicativos, né? Enfim, são filmes incríveis. Os Sem Floresta, nossa, cara, os Sem Floresta, ele briga pra estar no maioral de todos, tá? Eu acho que ele é melhor mesmo que o Spirit, no caso. Cara, aqui, lá vai... Eu falei, eu sou péssimo em separar em favoritos. Então eu acho até que o Spirit vai pra depois de Madagascar. Eu acho que Madagascar ainda é melhor do que ele, mas ele consegue ser melhor do que os outros aqui. Se duvidar, cara, eu vou ficar trocando isso aqui, o vídeo todinho, e ainda no final ainda vou discordar de mim mesmo. Mas, enfim, os Sem Floresta, cara, ele é extremamente perfeito pra trabalhar com educação ambiental. Porque são animais que eles estavam hibernando, e aí quando eles acordam, eles descobrem que toda a área de floresta que eles tinham virou um condomínio gigante, colossal. E eles só têm agora um pontinho de mato, onde eles não conseguem os recursos deles, tipo comida, água. Então eles começam a invadir o condomínio atrás disso. E, cara, isso é extremamente real, tá ligado? Tipo, várias vezes você vê casos de, por exemplo, no Recreio, aqui no Rio de Janeiro. Sim, tem um bairro do Rio de Janeiro que se chama Recreio, se você não é daqui. Cara, lá, direto, você vê jacaré o tempo inteiro invadindo o lugar. Tem capivaras andando no Rio de Janeiro todinho, tá ligado? Isso porque a gente invadiu o meio natural. Aí os animais começam a sair pra buscar, tá ligado? Recursos. Cara, esse filme é perfeito pra isso. E no final ainda a conclusão é maravilhosa, tá ligado? Tipo, literalmente, para de tratar os animais como praga porque a gente tá errado. É isso. B-Movie, cara. A história da mulher que se apaixonou por uma abelha. Ou a abelha que se apaixonou pela mulher, né? Assim, depende do ponto de vista. Cara, B-Movie, ele é um filme muito bom, mas ele não é perfeito. Tipo, ele traz de maneira muito, muito, muito lúdica como é uma colmeia. E é basicamente também falar sobre a importância das abelhas no meio ecológico. Porque às vezes a gente pensa assim, se matar uma abelha não tem problema. Só que as abelhas são animais que, dependendo da espécie, se eu não me engano, não sei se são todas, mas eu sei que tem espécies de abelha que estão em extinção. E elas são extremamente importantes para fazer a polinização e manter até nossos alimentos, tipo vegetais, alimentos de animais que a gente cria para consumir e tal. Vem muito da polinização das abelhas, porque elas são, tipo, os maiores polinizadores, se eu não me engano. Tem outros também muito bons, como o morcego, mas eu acho, eu não posso afirmar, que elas são as maiorais de todas, tá ligado? Então, se você tirar a abelha, acontece aquilo que estava acontecendo no mundo mesmo, tipo... Claro que eles focaram assim, acabaram as flores do mundo, mas não seria só as flores. O mundo literalmente ia acabar as pessoas morrendo de fome, porque as abelhas morreram, tá ligado? Então a gente tem que preservar elas. Só que ele é muito lúdico. Eu acho que ele não... Porque ele, por exemplo, ele foca na questão das flores, tem a questão das profissões das abelhas, que deixaram meio humanizado demais, sabe? E tem também o amor entre a abelha e a mulher. A abelha advogada, tá ligado? Então ele é bom, mas ele não é perfeito, ele é muito lúdico. Madagascar 2, ele é muito bom também. Ele é incrível, assim como um. E, cara, eu acho que em questão de educação ambiental, talvez o 2 seja melhor do que o 1. Porque no 1 a gente vê a questão do zoológico, eles fugindo e indo pro meio natural. Só que eles vão pra ilha de Madagascar. Tipo, a ilha de Madagascar não é um ambiente natural de nenhum desses aqui. Eles são todos animais de savana, tá ligado? Então eles estarem na ilha de Madagascar não é o mesmo que eles estarem no meio natural. É basicamente colocar, sei lá, um pinguim numa floresta tropical, tá ligado? Não faz sentido. O animal não vai sobreviver ali, não é o lugar natural pra ele. Ou talvez ele até sobreviva, só que ele vai acabar prejudicando os outros, tá ligado? Ele vai tomar o recurso dos outros porque ele vai ser muito melhor ali do que os outros. Um exemplo disso é o que o Mico Estrela, que é um miquinho do Nordeste, fez aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, pra ser mais preciso. Porque o Mico Estrela, se você não sabe de quem eu tô falando, é aquele miquinho do Rio, do filme Rio, né, no caso. Que ele rouba todo mundo acha bonitinho, não sei o quê. Ele não é daqui, ele é do Nordeste, só que ele ficou tão bom em sobreviver aqui no Rio de Janeiro, que ele tomou o espaço do Mico-Leão Dourado e ampliou mais ainda o efeito de extinção que ele estava sofrendo por causa das caçadas e as questões todas de perda de habitat. Então, perda de habitat é trabalhado até aqui no Sem Floresta. Então, tipo, é isso que acontece, tá ligado? Quando você bota um animal que não é daquele nicho, naquele nicho. Então, Madagascar 1 é um pouco errado nesse sentido, e Madagascar 2 resolve isso, porque leva eles pra savana. E aí a gente vê a história de vida do Alex. Aí tem uma certa questão lúdica, né, que é
basicamente a família dele, né, os leões, eles são meio que povos tribais, né, leões não são povos tribais, mas, enfim, traz um pouco de cultura diferente. Eu não sei se é baseado num povo real que existe na África, mas, enfim, tem essa questão de, tipo, rituais, pinturas de rosto, essas coisas assim. E mostra como que é a vivência desses animais no meio natural certo pra eles, porque uma zebra na floresta tropical não é certo, tá ligado? Por exemplo. E só os pinguins, né, que ficam deslocados ali, porque, enfim, os pinguins nesse filme, eles não gostam de estar na Antártida, que é o lugar deles. Eles preferem ir pro meio tropical, ficar numa praia, ficar numa savana, eles, enfim, desenho, né? Madagascar 3, cara, Madagascar 3, eu acho que ele não é melhor nem que o 1, nem que o 2 pra esse sentido. Eu acho que ele fica até atrás de... Acho que ele fica atrás desses todos. Porque, tipo, ele traz a questão do zoológico, né? Que eles voltam e eles veem que eles estavam presos ali. Só que esse filme não é focado, assim, né, nesse quesito dos animais verem que eles estavam presos e que é melhor eles serem livres. Porque o livre deles é estar num circo. E lugar de animal não é no circo. Inclusive foram banidos do circo acho que no mundo todo, praticamente. Deve ter algum país ou outro que ainda tem animais no circo. Mas era extremamente prejudicial. Até porque quando o circo fechava, os caras simplesmente largavam um animal por aí e dane-se, tá ligado? É por isso que a gente tem muitos casos de, sei lá, elefantes que saem loucos por aí atacando as pessoas na rua, porque eles são abandonados por esses circos. E aí, como eles eram maltratados, eles tipo, criaram ódio, tá ligado? E começam a atacar as pessoas. Então, não é legal animais no circo. Então, ele fecha a trilogia, né, assim, com o sentido deles serem livres, fazer as próprias escolhas. Só que fechou meio errado, né? Os animais não tem que estar no circo. Então, eu acho que... Cara, eu acho que ele até desce. Eu acho que ele vai pra... São bons, mas não são perfeitos. Ele tá entre... Tá aqui atrás, né, desses três. Os Croods, cara, eu acho que ele também vai pra... são bons, mas não são perfeitos. Porque ele é isso mesmo, tipo, os Croods, eu acho que ele tá na frente de Madagascar 3, eu acho que é. Porque ele traz essa questão sobre a evolução, porque a educação ambiental também lida com isso, a gente aprender como que as espécies são, porque são. É tipo a evolução dela, né? No caso, o ser humano nas cavernas. E tem espécies fantasiosas aqui, mas a gente entende que são baseadas em, por exemplo, um tigre dente de sabre, que é um antecessor de outros animais. Acho que ele é um antecedente do ascendente, né? Antecedente. Eu acho que é um ascendente do tigre normal. Eu não sei. Eu nunca pesquisei a linhagem do tigre dente de sabre. Não sei se morreu nele. Enfim, tem esses animais pré-históricos vivendo com os seres humanos. E eles estão aprendendo a viver no meio natural. E da época das cavernas. Então traz a interdisciplinaridade e traz essa questão do ambiente afetando eles, porque tava acontecendo também vulcões, criação de montanhas, essas coisas assim no filme todo, tá ligado? Então ele é bom, mas ele não é perfeito. Você tem que explicar muita coisa pras crianças, ele não é autoexplicativo. Outro filme que ele briga muito pra estar no maioral de todos, mas eu acho que ele não chega lá. Eu acho que ele quase chega, mas ele é tipo na frente de geral aqui. Que é o Abominável. Um filme extremamente flopado, que apenas eu e a editora ex-editora do canal assistimos. Inclusive acho que é culpa nossa, porque todo filme que a gente assiste junto flopa. Esse filme, cara, ele é sobre o Abominável Homem das Neves, que essa menina acha perdido por aí. Ele meio que tava fugindo de cientistas que acharam ele numa expedição e iam usar ele como simplesmente um troféu, tá ligado? Pra mostrar, nós somos incríveis, olha a nova descoberta do mundo. E tipo, não iam deixar ele livre, não iam deixar a espécie dele livre, iam começar a caçar mais deles pra meio que fazer fama em cima dele, tá ligado? E aí essa menina só quer deixar ele livre, mas ela não larga ele em qualquer canto ou no circo. Ela quer levar ele de volta pra casa dele. E aí ele tem poderes mágicos na relação à natureza e tal. E, assim, poderes mágicos não existem. Mas a forma como ele muda a natureza ao redor dele, como ele é conectado à natureza... Cara, é muito bonito de se ver esse filme. Hurry, Everest! It's okay. Wow! E ele também trata questões de família e tal, então é muito bom pra criança. Ele é maravilhoso, cara. Ele é muito... Cara, ele mostra até como, às vezes, a ciência é deturpada só pra trazer fama, tá ligado? Por bens pessoais, assim. Você
sacrifica seus princípios só pra você ser o cara que descobriu o Abominável Homem das Neves, tá ligado? Aí tem até outras espécies lá fantasiosas, né, do filme, mas que são muito engraçadinhas, tipo as cobras Upa, que elas ficam Upa! É muito maneiro. Agora, Os Croods, A Nova Era. Cara, Os Croods, A Nova Era é um filme que você tem que tirar leite de pedra. Porque diferente desse daqui, que é eles vivendo no meio natural, ele tem uma outra pegada, que é meio que a diferença entre humanos mais primitivos e outros... primitivos entre aspas, né? Porque a gente não pode falar que um povo é mais primitivo que outro, porque são parâmetros diferentes. Enfim, alunos de história, se assistirem esse vídeo, vão estar explicando nos comentários, talvez. Espero que eles expliquem. Os Croods, A Nova Era, ele trata essa questão de humanos das cavernas lidando com outros povos humanos que têm tecnologias mais avançadas. Pessoas das cavernas. Achei que pessoas das cavernas não existissem mais. Tem uma maneira bem melhor. Lema não oficial. Todos pra dentro? E aí eles têm que lidar com o meio natural também, só que lida um pouco menos do que com esse daqui, do primeiro filme. Porque é uma questão mais sobre a família, sobre essas coisas assim, tipo, diferenças, tá ligado? Não é sobre o meio natural também. Então eu acho que ele tem que tirar leite de pedra pra você trabalhar com ele. Dá pra trabalhar, mas tem que tirar leite de pedra. Cara, Spirit, essa versão mais nova... Assim, 2 pessoas assistiram esse filme e eu não estou entre elas. Ele não é muito bom. Ele é, assim, na questão de filme mesmo, ele é um filme bem ruinzinho. Mas acredito eu que ele seja uma história parecida com o Spirit, pelo que eu fiquei sabendo. Porque eu pesquisei, tá ligado? Eu não fiz esse trabalho de graça, assim, do nada. Vou inventar aqui informação. Não. Ele trata sobre o animal ser usado também, assim como o Spirit. Só que ele trata de maneira mais leve e nos dias atuais. Então, eu acho que ele não tá na frente, nem muito perto aqui desse Spirit. Eu acho que ele vai pra filmes incríveis pra trabalhar com isso. Não. Acho que ele desce. Acho que ele desce pra... Tá, ele fica na frente desse aqui. Que ele é bom, mas ele não é perfeito. E ele trata mais realisticamente do que B-Movie, por exemplo. Cara, lembrando que isso aqui não é uma lista de filmes favoritos ou melhores filmes. É filmes que o tema você fica autoexplicativo, tá ligado? Você mostra pra criança, faz um questionário com ela e ela vai conseguir te responder porque ele é extremamente óbvio, tá ligado? Então, é isso. Não é sobre a qualidade do filme. Porque vai ter muita gente xingando porque ele não tá fora da tinha, tá ligado? Dependendo aqui. Porque ele é realmente muito inferior a esse aqui. Esse aqui é perfeito. Ainda mais porque a animação 2D é muito melhor que 3D, né? Vamos combinar. Cara, Robô Selvagem. Esse filme aqui é pra deixar todo mundo em lágrimas. E ele briga pra ser o maioral de todos. Sério, de verdade, eu não sei como escolher agora. Porque, cara, Robô Selvagem trata sobre a evolução, né? Como a gente tá meio que sacrificando o meio natural em prol da tecnologia. E a robô, quando ela é deixada lá no meio natural, ela vai entendendo como que funciona a questão de cadeia alimentar. Tipo, de maneira bem divertida e lúdica, né, esse negócio. Por exemplo, os animais começam a se atacar de graça, aí o patinho, né, que ela começa a cuidar, a raposa quer comer, aí ela fala que não vai deixar ele comer, aí a raposa fala, não, pode me dar, não vou comer ele não. Aí ela dá na mão dele, aí ele, que isso, tá doido, eu posso comer ele. É um bagulho muito... É engraçado, tá ligado? É divertido. Você é a unidade destruidora. Tudo bem, eu não vou comer. Tá maluco? Eu posso comer. E traz essa questão de como funciona a cadeia alimentar e o meio natural e como a gente deve evoluir de maneira sustentável pra não agredir a natureza. A gente pode ter as nossas tecnologias, mas a gente não pode destruir tudo pra ter elas, tá ligado? Então, apesar de eu achar que ele é um maioral de todos, eu acho que ele não é tão óbvio assim. Então, eu acho que você tem que explicar algumas coisas para as crianças, tipo, sobre meio natural, cadeia alimentar. Ele vai ser legal, sim, de trabalhar em sala de aula, mas ele não é tão óbvio. Então, eu acho que ele tá atrás de Madagascar, talvez, assim. Porque, tipo, Spirit, ele é bom, mas ele é mais pro lado de história, pro lado que você também tem que explicar, dos animais serem usados e tal. E Madagascar traz a questão do zoológico, depois pro meio natural, o Abominável também. Então, eu acho que aqui ele tá perfeito, eu acho. Vamos ver agora. Pets, A Vida Selvagem... Eu não lembro agora. A Vida Secreta dos Bichos, tá. Cara, Pets é um filme bem divertido, só que ele trata mais sobre a questão dos animais domésticos, o que é muito importante também, já que começa de casa, né? A criança pequena, ela não tem noção do que é, por exemplo... Quer dizer, ela tem porque a gente conta, né? A gente brinca, mas ela não sabe como é de verdade um leão, por exemplo. Mas um cachorrinho ela sabe, ela vê na rua. Um gato ela já viu na rua.
talvez um hamster, um coelho. Então isso aqui é mais próximo das crianças pequenas até, tá? Esse filme é melhor pra crianças pequenas, quanto menor, melhor esse filme. No caso, assim, quando a criança já entende quem ela é no mundo, né? Que ela entende que ela existe. Não vai explicar pra uma criança de 1 ano, né? Pelo amor de Deus. Então, ele é muito bom pra iniciar a educação ambiental, né? Como a gente deve tratar os animais de estimação. Desculpa o nariz. Só que ele não é muito bom porque ele antropomorfiza muito os animais. Eles têm, tipo, literalmente uma vida secreta. Então, e ele fala sobre amizade e tal. Então, eu acho que tem que tirar leite de pedra nesse aqui. Ele é bom, mas pra criança muito pequena, pra você começar mesmo essa coisa. Pets 2, a mesma coisa, tipo, tem que tirar leite de pedra, porque ele também trata... Ele amplia mais nessa questão, né, porque traz os animais no circo, diferente de Madagascar 3, que fala que eles têm que ficar no circo. Esse daqui não, eles querem tirar até um tigre de lá do circo e tal. Só que ele é muito nessa vibe, assim, de tudo entre linhas, tá ligado? Então você tem que explicar muito bem, desenvolver muito bem. Então eu acho, cara, eu tô pensando, eu acho que eu vou descer Madagascar 3. Porque Madagascar 3 é também assim, tá ligado? Você tem que desenvolver muito. Eu acho que Madagascar 3, ele é... Tá vendo? Eu discordo de mim mesmo, cara, o tempo todo. Tem que tirar leite de pedra, cara, não dá. Porque os animais estão indo pro circo, tá ligado? Isso não dá pra trabalhar com um negócio desse. Patos, cara, Patos, ele é um dos filmes perfeitos para educação ambiental. Eu acho que ele fica até na frente do Abominável, se duvidar. Porque ele, além de toda a questão familiar, não sei o que, sobre a família dos patos, né, como que eles estão sobrevivendo, aí tem a aventura deles e tal. Só que isso tudo se passa no meio de migração, o que também é tratado em Robô Selvagem, no caso. Inclusive eu tô até pensando em subir, mas enfim. Patos fala sobre a migração dos patos. E tudo bem, que é de maneira mais lúdica, mas ele já inicia na cabeça das crianças que os animais eles não somem, eles vão pra algum lugar. E por que eles vão pra algum lugar? É explicado nesse filme também. Eu acho... Cara, eu vou subir também Robô Selvagem, porque também é explicado isso em Robô Selvagem. E... ainda tem a questão da cadeia alimentar. Cara, eu tô muito em dúvida, mas... Eu acho que eu vou subir. Peço perdão aí a confusão, eu vou fazer esse vídeo todinho. No final, o que eu quero que você tire daqui é... filmes que você pode trabalhar com as crianças. E aí eu vou eleger, tipo, por exemplo, daqui pra cima é super óbvio. Você vai conseguir trabalhar muito, muito fácil. Daqui, entre esses dois, eles são mais trabalhadinhos. Você tem que explicar melhor, você tem que mostrar melhor, desenvolver com as crianças. E daqui pra baixo você nem tenta, porque não dá pra fazer não. O Lorax. Cara, o Lorax, eu acho que ele tá lá em cima também. Ele briga pra ser o maioral de todos. Eu não sei qual que eu vou descer desses dois. Que tipo, esse fala sobre a perda do habitat. Só que esse fala sobre como a gente faz eles perderem o habitat. Porque, por um lado, isso aqui é no ponto de vista dos animais. Esse aqui é no ponto de vista do cara que destrói, tá ligado? O Lorax. Que tem o Uma Vezildo, o nome do personagem principal. Ele, pra criar o Sneed lá, que é aquela roupa, né, aquele pano dele que ele inventa. Minha família tinha razão, eu desisto. Nossa, que chapéu maneiro. Todo mundo quer um Sneed. Ninguém nunca viu tão bom assim. Que é 1001 utilizações. Ele é um Bombril, né? Bombril patrocina a gente. Cara, ele pra fazer esse Sneed dele, ele desmata toda a floresta. Ele joga petróleo, né, gasolina, sei lá, nos rios, ele suja tudo. Quero ouvir fumaça fumê! Fumaça fumê! Cosma gosmar! Cosma gosmar! Pra que reclamar se isso nunca vai mudar? Então será que eu sou tão ruim? Será que eu sou ruim? Eu só quero ganhar mais dinheiro. E montam uma cidade de plástico. E aí vem o capitalismo e faz, tipo, as pessoas comprarem ar puro quando, tipo, árvores dão de graça, tá ligado? Então, esse filme ele é perfeito pra mostrar de maneira exagerada o que vai acontecer no futuro, tá ligado? Se a gente continuar desse jeito que a gente tá fazendo. Então, e ele é muito bom pra criança. Tanto criança pequena quanto pré-adolescente. Eu acho que chega lá, né? Assim, pré-adolescente. Ele é muito bom pra isso. Esses dois são. Por isso que eu não sei qual que eu vou descer. Então, eu vou deixar pra descer no final. Vamos escolher aí. Cara, Como Treinar o Seu Dragão é literalmente o motivo de eu ter feito toda essa tia, tá ligado? Como Treinar o Seu Dragão. Porque ele é um filme espetacular, no sentido de, tanto narrativa, né, obviamente, de ser bonito também, mas ele mostra como que a gente vê os animais. Por exemplo, no caso aqui é um dragão não existe. Mas se você perguntar pra alguém o que a pessoa acha de uma cobra,
se acha certo matar uma cobra, muito provavelmente essa pessoa vai falar que sim, porque é um animal perigoso, não sei o quê. Só que a cobra, muitas das vezes, ela só ataca por ela se sentir ameaçada, ou por algo que a gente fez que ameaçou de fato ela. Tipo, invadir o meio dela, ficar muito perto dos ovos dela, atacar ela de fato, mexer com ela, tá ligado? Isso faz o animal ficar estressado. E é o que acontece com os dragões. Os vikings, eles estavam à briga, não, que esses dragões são demônios, eles só querem matar seres humanos. E não era isso, eles estavam literalmente se defendendo e tentando alimento pra eles, tentando pegar alimentos pra eles. Banguela? Eu podia jurar que você tinha... dentes. Que os humanos criavam ovelhas e tal, e eles iam lá pegar porque é alimento pra eles, tá ligado? Peixes também. E esse filme é muito bom pra você trabalhar isso na mudança de visão das crianças. Porque muita criança também, por conta dos pais também não terem uma educação ambiental legal, vão achar que todo animal é extremamente perigoso. Claro, não estou dizendo que é pra gente ver esse filme e falar pras crianças, pode meter a mão no jacaré, ele não vai te machucar. Não, não é isso, tá ligado? É só não tentar matar o animal só porque você tem medo dele, tá ligado? Se eu invadir sua casa e ficar te cutucando, você vai gostar? Não vai. Então, esse filme, ele briga muito pra estar aqui em cima. Esses três... Cara, eu vou descer depois, Como Treinar o Seu Dragão 2, ele continua expandindo essa ideia. Ainda mais com um outro cara lá que ele é caçador de dragões, não sei o quê. E ele é muito bom também, eu colocaria ele como perfeito, esse filme, magnífico. Só que ele é uma repetição da história, ele continua, né? Não é também uma repetição, é difícil explicar. É porque ele vai ampliando a história, trazendo mais pontos de vista, de tipo... Cara, a gente não tem que matar os animais, não é certo isso, não é pra fazer isso, tá ligado? Só que ele não faz sentido você mostrar sem mostrar o 1. Então eu acho que é melhor descer ele. Porque pra você mostrar isso aqui, você teria que mostrar esse primeiro. Então quer dizer que esse é o maioral, tá ligado? Ele é melhor do que esse. Então eu acho que ele tá em Filmes Incríveis. Talvez não na frente de Patos, não sei. Patos... Não, eu vou deixar aqui na frente de Patos. Porque ele fala ativamente de como os seres humanos lidam com os animais, tá ligado? Os outros, eles tratam muito do meio natural, que é muito importante a gente saber como os animais agem, como funcionam. Mas esse aqui, ele trata de como a gente mexe com eles. Inclusive, eu acho que eu vou descer isso aqui. Vou deixar assim. Esses aqui, eles são mais históricos e políticos, então acho que eu não vou subir. Mas eu acho que eu vou deixar assim, porque trata do meio natural, como as espécies funcionam. Mas ele não... A gente até descobre novas coisas sobre a espécie do Banguela, tipo que ele tem escamas que se movem, tá ligado? Enfim. Também fala sobre os alfas, eu ia esquecendo disso. Tem muitas espécies de animais, tem alfas. Como, por exemplo, nas hienas são as fêmeas, nos leões, acho que também são as fêmeas, né? A gente fala muito leão, rei da selva, mas não, ele só tá lá. Tem a abelha rainha, então, tipo, os alfas existem no meio natural. E aqui explica muito bem como que funciona ser um alfa dos dragões, tá ligado? Eu acho muito maneiro isso. Como Treinar o Seu Dragão 3 fecha essa trilogia e fecha muito bem no sentido de que o Soluço faz um trabalho perfeito de educação ambiental. Tipo, ele cuidou dos animais, ele manteve eles em cativeiro, entre aspas, mas aí quando ele percebeu que estava insustentável a vida pra eles, eles estavam, tipo, vivendo todo mundo enclausurado numa ilha, e ainda sendo caçado por um cara que queria matar todo mundo, ele foi lá e libertou eles. Ele percebeu que, tipo, viver colados com seres humanos estava sendo mais prejudicial pra eles do que quando eles estavam livres. Então, eu acho até que, apesar dele fazer mais sentido se você assistir o 1 e o 2, eu acho que esse filme, ele tá melhor do que o 1 aqui, nesse sentido. Porque ele, cara, ele é muito autoexplicativo, de você ter que libertar, ter que saber dizer tchau, dizer adeus, tá ligado? Tipo, você não tem que prender os seus amigos, tá ligado? Também é importante falar isso com criança. Você não tem que prender as pessoas pra elas viverem com você o tempo todo, tá ligado? E esse filme é muito importante pra isso. Eu não sei agora qual que eu vou descer, mas enfim, eu vou continuar aqui. Esse daqui é só um cara com cabeça de cachorro, nada a ver. Os Caras Malvados 2 também é animais antropomorfizados. Esse aqui nem tem bicho, eu acho. Talvez os animais do deserto, assim, parecido do Egito. Kung Fu Panda 4 é horrível, tenebroso. Deveria ser queimado esse filme. E além disso, ele não é bom pra isso. Cara, um adendo aqui em esses dois filmes aqui que eu vou falar agora, que é As Aventuras de Peabody e Sherman. Apesar de não falar tanto assim sobre educação, acho que não fala nada, na verdade, sobre educação ambiental, esse filme pode ser muito tratado por alunos de história. Assim, professores de história, se vocês quiserem explicar sobre história e essas coisas assim,
também sobrevivência de pai e filho, pais adotivos, mostrar para as crianças que ser um filho adotado não é menor do que um filho de sangue, tá ligado? Se você quiser tratar isso com crianças, tá, As Aventuras de Peabody Sherman é muito bom pra isso. Turbo quase entrou nessa lista, porque ele traz um pouco da vivência dos caracóis, só que ele foca muito na parte de corridas de Fórmula 1, que o Turbo, ele começa a correr com carros, tá ligado? O caracol, cara, não faz o menor sentido. Se eu fosse colocar ele aqui junto, eu colocaria em Tem que Tirar Leite de Pedra, que é literalmente, tipo, 30 segundos do filme, se duvidar, é sobre os caracóis, o resto é só sobre corrida. Então, acho que não entra aqui. Talvez ficasse aqui, assim, pra tirar leite de pedra, enfim. E aí eu vou falar aqui uma coisa que talvez não faça sentido, que é por que os pinguins de Madagascar não entram junto com Madagascar? Porque o filme deles, apesar de falar dos pinguins que vivem em zoológico e tal, ele não trata isso com uma maneira que se deve tratar a educação ambiental, pelo menos nesse sentido. E, cara, eles são pinguins espiões, tá ligado? Com outros animais espiões, eles não estão tipo, nessa questão de zoológico, de liberdade. Não faz sentido colocar esse filme junto, tá ligado? Apesar deles serem um spin-off. Ele é muito bom, eu me divirto muito com esse filme, eu adoro ele. Ele fala, inclusive, até um pouco da vivência dos pinguins na Antártida, do porquê que eles não gostam de viver lá, que é literalmente eles andando em fila no gelo o tempo todo. Mas não é bem assim, né? Tem outras coisas que os pinguins fazem, não é só isso, pelo amor de Deus. Não acho que pinguins são assim. Mas é isso, esse filme não é bom pra isso, tá ligado? Mesmo que tenha animal. E aí a nossa tier ficou desse jeito aqui. Agora eu tenho que fazer o sacrifício de descer algum daqui, porque, cara, são filmes muito bons. Aí agora, o que eu faço? Eu vejo libertar os animais, de trazer as florestas e preservar elas, ou de... cara, da realidade dos animais que eles estão vivendo hoje em dia. Cara, eu acho que é mais importante, talvez, deixar esse aqui. A gente desce os outros pra ficarem assim. Por quê? Porque esse filme, ele fala da realidade de hoje, mas ele também engloba um pouco o Lorax, no sentido de as florestas, que os sem florestas são animais que estão sem floresta. Mas que é a consequência também que tem no Lorax, só que como esse filme engloba outro tema também, focado também nos animais, animais menos fantasiosos do que no Lorax, eu acho que ele fica melhor. E também a questão de fazer educação ambiental para libertar os dragões e tal. É muito bonito, mas você também tem que explicar um pouco para as crianças por que ele soltou. Que além de ser, tipo, dar um adeus para um amigo, também é a questão do animal viver melhor, dele conseguir procriar, dele conseguir alimentos. Então você tem que explicar um pouquinho mais do que no Sem Floresta, tá ligado? No Sem Floresta fica bem óbvio. Então eu acho que esse é o maioral de todos para a educação ambiental desses filmes aqui da DreamWorks. E, cara, tem muitos filmes bons aqui, não é questão de, tipo, filme é ruim, não sei o quê. Tipo, Shrek é muito bom, O Caminho para Eldorado, mas não são filmes que tratam de educação ambiental. Eles têm até animais, mas não é o foco, tá ligado? Explicar isso. Esses filmes daqui pra cima, eles têm o mínimo que seja, tá ligado? Aqui é bem mínimo. E aqui é o máximo, tá ligado? Aqui é perfeito. Você pode tratar completamente isso aqui com as crianças. Você vai ter que explicar uma coisinha ou outra, mas aqui nessa daqui, mas é perfeito, tá ligado? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, a tier list. E por que eu fiz esse vídeo? Porque é o tema do meu TCC. Eu fiz literalmente um artigo sobre isso. E aí, eu guardei esse tema de vídeo porque o Pedro falou que era algo muito legal pra trazer pro canal. E eu concordei com ele, só que eu não podia trazer antes de publicar o artigo por questões de ética, né? E vai que alguém pega o tema e aí faz um artigo meio que plágio. Sim, pode ser sem querer ou por querer, enfim, não podia postar esse vídeo antes de publicar o artigo. E aí no final do ano passado o artigo foi publicado, inclusive ele tá aí na descrição, se você quer ver completamente do porquê cada filme foi escolhido, trata mais a fundo, principalmente se você for um professor, às vezes não souber explicar. Nesse vídeo aqui não tá bem explicado também, cada filme. Lá no artigo eu vou estar explicando muito melhor como você pode encaixar cada um deles nas aulas. E eu também dou exemplos de outras coisas, como por exemplo, jogos, HQs. Eu trago artigos que falam sobre isso, tipo Minecraft. Você sabia que dá pra usar Minecraft para explicar a educação ambiental? Então, tipo, você, professor jurássico, que não usa nada, não usa tecnologia, não mostra jogo, não mostra filme, você tem que se atualizar, cara. Tem essas coisas aí, dá pra você trazer pros alunos, tá ligado? E fica muito mais fácil você explicar. Até se você for levar pra palestras e tal. Esses filmes são perfeitos. E é por isso que eu trouxe só dessas empresas. Porque se eu fosse fazer sobre mais empresas,
seria um artigo muito amplo pra eu fazer de TCC, tá ligado? É uma coisa que eu posso até trabalhar mais, eu posso criar uma lista maior pra um próximo artigo, e talvez eu vá trabalhar nisso mesmo, criar um artigo maior com outros filmes de outras empresas, tipo Disney, Pixar, mas, por enquanto, esses são os que eu apurei com os temas. Você pode conferir melhor no artigo, né, como eu falei na descrição. E segue também o nosso Artista das Thumbs. Segue o canal aí no TikTok, no Instagram, que eu tô sempre postando coisas lá. Às vezes tem mais artes diferentes das thumbs daqui, né? Tipo, são as thumbs aqui, só que adaptadas pra lá, né, que o Pedro faz. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, por favor, deixa o like também. Deu um trabalhão, esse canal é pequeno. Não seja mendigo de like, cara. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa um like. Enfim, compartilha pros seus amigos e inimigos. E valeu e tchau.